Hoje, 5 infográficos apresentando os maiores produtores de petróleo. Todos os infográficos são do visualcapitalista.com. O primeiro infográfico apresenta os países produtores de petróleo a partir de 2022. A unidade de medida é barris por dia. Os países associados ao cartel da OPEP são apresentados num círculo laranja, os países da OPEP mais em azul e os países independentes em vermelho. O infográfico apresenta a produção por regiões do mundo. Vemos que o Médio Oriente produz mais, depois a América do Norte, depois a Rússia e as antigas repúblicas soviéticas, a Ásia-Pacífico, a África, a América do Sul e o mínimo a Europa. Hoje, apenas 3% dos recursos mundiais são extraídos na Europa. Você sabia que o pioneiro no processamento de petróleo foi o polonês Ignacy Łukasiewicz, que fundou a primeira mina de petróleo do mundo? Agora vamos dar uma olhada no barril. Os Estados Unidos são os que mais petróleo despejam nele, quase 18 milhões de barris por dia. Os Estados Unidos também são o maior consumidor de petróleo. A Arábia Saudita está em segundo lugar, mais de 12 milhões de barris por dia. A Rússia fecha o pódio, com mais de 11 milhões de barris por dia. E esta é a primeira liga de produtores de petróleo do mundo. 7 países jogam na segunda liga: Canadá, 5 milhões e meio de barris; Iraque, 4 milhões e meio; China, mais de 4 milhões de barris; Emirados Árabes Unidos, 4 milhões; Irã, quase 4 milhões; Brasil, mais de 3 milhões de barris e o Kuwait, 3 milhões de barris. Já nomeamos 10 países que extraem 70% do petróleo mundial. Na terceira liga estão México, Noruega, Cazaquistão, Catar, Argélia, Nigéria, Angola, Líbia, Omã, produzindo de 1 a 2 milhões de barris por dia. Tenham atenção que os maiores produtores de petróleo da Europa, a Noruega e a Grã-Bretanha, não pertencem à União Europeia. As informações fornecidas foram alteradas em 2023. O próximo infográfico mostra os 10 principais países produtores de petróleo no ano de 2023. A mesma escalação do ano passado. As mudanças entre os jogadores da primeira e segunda ligas podem ser conferidas no próximo infográfico. A Rússia reduziu significativamente a sua produção na década de 1990, mas desde o início do milênio nivelou a sua produção e manteve ao mesmo nível da Arábia Saudita durante 20 anos. Os Estados Unidos registraram um profundo declínio na produção entre os anos 1990 e 2008. Desde então, a mineração aumentou significativamente graças ao uso de novos métodos de mineração. Os países da segunda liga tornaram-se mais semelhantes em termos de quota de mercado global nas últimas 3 décadas. Hoje, cada um deles é responsável por entre 3,5% e 5,5% da produção global. Há 30 anos, as diferenças entre eles eram maiores do que hoje. E o que aconteceria se descêssemos do nível dos estados para o nível das empresas petrolíferas? Em termos de capitalização, a Saudi Aramco domina quase 2 trilhões de dólares americanos. A americana ExxonMobil, segunda colocada no ranking, tem uma capitalização equivalente a 1/4 do valor da empresa saudita. O terceiro lugar é a americana Chevron. Depois, a PetroChina, a britânica Londesa Shell, a francesa Total, a americana ConocoPhillips, a britânica BP e a chinesa Sinopec. Embora os países europeus tenham um desempenho fraco ao nível dos países produtores de petróleo, em termos de valor das empresas da indústria petrolífera, 3 empresas europeias estão entre os 9 maiores intervenientes no mundo. Ressalta-se que as empresas apresentadas neste infográfico não atuam apenas na extração de petróleo, mas também na sua distribuição e processamento. É por isso que as empresas europeias são tão grandes, apesar da modesta participação dos seus países de origem na própria produção de petróleo. O último infográfico mostra o quão lucrativa é a indústria de extração e processamento de petróleo. Vemos 25 empresas americanas com os maiores lucros por funcionário. Diferentes indústrias são marcadas com cores. Roxo, setor energético, que em relação à bolsa americana significa produtores e processadores de petróleo e gás. Esta é uma distinção importante para investidores em ações dos Estados Unidos. Lá,
Os produtores de energia provenientes de outras fontes, que não o petróleo, são colocados na categoria de serviços públicos. O setor financeiro está marcado em amarelo, tecnologia em laranja, construção em vermelho e saúde em verde. 10 das 12 empresas mais lucrativas e 12 das 20 empresas com os maiores lucros por empregado são empresas petrolíferas. O setor energético, no sentido estrito americano da palavra, domina este infográfico. Mesmo os gigantes da tecnologia, cuja capitalização é de longe a maior na Bolsa de Valores americana, não geram tanto lucro por trabalhador como o sector da extração de petróleo. Agora inscreva-se neste canal para não perder outros infográficos interessantes.